Olá pessoal do terceirão e do pré-vestibular, aqui é o professor Vinícius. Estamos aqui para falar do setor 162, a tarefa do professor Felipe do Phelps, tá? O módulo 4, setor 162, vamos falar de economia e sociedade açucareira, tá? O período colonial aí no Brasil, ok? Então vamos lá, vamos começar a tarefa. Primeira questão 61, tá? Lembrando, módulo 4, setor 162. Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. De simples empresa expoliativa e extrativa, idêntica à que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais, a América passa a construir parte integrante da economia reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais a ela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. Então, segundo o texto, a colonização sistemática do território brasileiro por Portugal favoreceu. Então, gente, já que não tinha de cara a exploração de metais preciosos, Portugal se viu obrigado a explorar a terra de alguma forma, principalmente na agricultura. E isso provocou o quê? O que a gente tem na letra A, né? Integração da América a uma economia internacionalizada que tinha a Europa como centro. Ou seja, tudo que era produzido aqui ia para o mercado externo, principalmente para vender no mercado europeu, né? E era uma maneira de Portugal lucrar e cobrir os gastos com defesa, como foi dito aí no texto, ok? Então, alternativa A. Pessoal, para qualquer dúvida, eu deixei lá no primeiro slide, na capa, o meu Instagram. Pode entrar em contato. Qualquer dúvida, eu estou pronto para tirar para vocês, ok? Então, próxima questão, questão número 62. Se o açúcar do Brasil o tem dado a conhecer a todos os reinos e províncias da Europa, o tabaco o tem feito muito afamado em todas as 4 partes do mundo, em as quais hoje tanto se deseja e com tantas diligências e por qualquer via se procura. Há pouco mais de 100 anos que esta folha se começou a plantar e beneficiar na Bahia, e dessa sorte, uma folha antes desprezada e quase desconhecida tem dado e dá atualmente grandes cabedais aos moradores do Brasil e incríveis emolumentos aos erários dos príncipes. O texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, revela que gente, nas nossas aulas, nos materiais e sempre o que a gente ouve, é muito marcado no Brasil os ciclos econômicos. O açúcar, a mineração, o café, depois a indústria. Mas o Brasil não produziu só essas coisas, né? Tínhamos atividades secundárias no Brasil, como é o caso do tabaco, tá? Aí no século XVII, século XVIII, tá? Então, isso a gente encontra na letra E. Ó. A economia colonial foi marcada pela simultaneidade de produtos cuja lucratividade se relacionava com sua inserção em mercados internacionais, né? Então, dependia, obviamente, se esse produto conseguia um certo sucesso nos mercados internacionais, ele trazia lucro aqui para o Brasil, como foi o caso aí no texto do tabaco. Vai ter outros momentos, por exemplo, com algodão, borracha. Vocês vão estudar isso mais para frente. Ok? Questão de número 64. Quais mecanismos levaram à escravidão nas sociedades africanas no século VII, do século VII ao século XV? Genericamente, a escravidão esteve presente na África como um todo, fazendo-se necessário observar especificidades históricas próprias de complexos sociais e políticos e das formas de poder das diversas sociedades africanas. Mas é fundamental acrescentar que a dinâmica e a intensidade da escravidão no continente africano tem a ver com a maior ou menor demanda do tráfico atlântico gerada pelo expansionismo europeu na América. Isso acarreta mudanças sociais na África, como a expansão e a subsequente
transformação da poligenia, o desenvolvimento de diferentes tipos de escravidão no continente, além do empobrecimento de uma classe de mercadores africanos. A partir do fragmento, é correto afirmar que... Então, ele está falando aí de uma escravidão que ocorria dentro da África e como isso foi se alterando a partir do contato com os europeus, principalmente do tráfico de escravos aqui para a América. Então, isso a resposta a gente encontra na letra E. Tá? A escravidão existente no continente africano antes da expansão marítima tinha uma multiplicidade de características, que muitas vezes a gente nem entende, porque era muito próprio lá do interior da África ou do contato entre os povos africanos. E o tráfico de escravos, para entender os interesses mercantilistas europeus, trouxe decisivas transformações para as inúmeras regiões da África, inclusive muitas vezes intensificando conflitos, por exemplo. Tá? Então, interpretando o texto, a gente tira a alternativa E como correta. Ok? Questão de número 68. Dos engenhos, uns se chamam reais, outros inferiores, vulgarmente engenhocas. Os reais ganharam este apelido por terem todas as partes de que se compõem e todas as oficinas perfeitas, cheias de grande número de escravos, com muitos canaviais próprios e outros obrigados à moenda. E principalmente por terem a realeza de moerem com água, a diferença de outros que moem com cavalos e bois e são menos providos e aparelhados, ou pelo menos com menor perfeição e largueza das oficinas necessárias e com pouco número de escravos para fazerem, como dizem, o engenho moente e corrente. O texto oferece uma descrição dos engenhos no Brasil no início do século XVIII. A esse respeito é correto afirmar: gente, nem todos os engenhos eles desenvolviam todas as etapas da produção. Os engenhos reais, sim, né? Então, a gente encontra a resposta na alternativa D lá. Os grandes engenhos, que são os engenhos reais, desenvolviam todas as etapas da produção do açúcar, do plantio, passagem pela moagem, a purga, a secagem e até a embalagem, ok? Questão de número 71. Do século XVI ao século XIX, o comércio de escravos na costa atlântica da África foi negócio entre comerciantes europeus e africanos, ou representantes dos reis africanos, pois na maioria das vezes eram estes os grandes fornecedores de escravos para os navios negreiros. As trocas eram feitas em alguns pontos da costa, seguindo regras estabelecidas principalmente pelas sociedades africanas. Os comerciantes europeus agiam conforme era determinados nos locais de comércio. Apesar disso, conseguiam ter alguma influência sobre os chefes locais, que passaram a depender cada vez mais das mercadorias estrangeiras. A partir do texto, pode-se afirmar que a ação europeia na África ela estimulou o comércio de escravos, né, promovendo as alterações culturais e econômicas significativas em sociedades africanas. A gente já viu isso em outra questão, né, aquela questão que falava da escravidão na África e depois da alteração. E a gente vê nesse texto também como os representantes dos reis africanos, pois na maioria das vezes eram estes os fornecedores de escravos para navios negreiros. Então a ação dos europeus na África provocou uma alteração cultural e uma alteração entre os povos e sociedades africanas, tá? E isso a gente vê na alternativa A. Questão de número 72. Pois o Brasil, e não todo ele, senão 3 capitanias, que são a de Pernambuco, a de Itamaracá e a da Paraíba, que ocupam pouco mais ou menos do que delas está povoado, 50 ou 60 léguas da costa, ou seja, a parte litoral, as quais habitam seus moradores, como se não alargarem para o sertão 10 léguas, e somente neste espaço de terra, sem adjutório de nação estrangeira, nem de outra parte, lavram e tiram os portugueses das entranhas delas à custa de seu trabalho e indústria, tanto açúcar que basta para carregar todos os anos 130 ou 140 naus. Com base na leitura desse trecho, é correto afirmar que o sistema de exploração econômica implantado no Brasil nos primeiros séculos de colonização caracterizou-se por... Gente, você vê ali, ó,
Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Ou seja, lá no Nordeste. Aí ele fala principalmente no litoral, não ia muito para o sertão, tá? Ou seja, se explorou principalmente cana-de-açúcar no litoral do Nordeste. A gente vê isso então na alternativa C, ó. Favoreceu o desenvolvimento da agricultura baseada na exploração de cana-de-açúcar, estimulando a fixação populacional inicialmente na faixa da Mata Nordestina, que é o litoral nordestino, ok? Questão de número 74. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural. Seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem de seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o que o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer captar é seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como capoeira ou candomblé, deve considerar que elas, então aí a alternativa C, ó, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Então o que o texto está falando, não adianta ir lá buscar as origens na África apenas, mas como esses valores africanos foram usados aqui no Brasil, a experiência histórica brasileira, como que eles se adaptaram aqui. Isso é a manifestação cultural de origem africana, por isso a alternativa C é a correta. A 75 é mais simples. O tráfico de escravos africanos para o Brasil. Então, essa aqui é mais factual. Então, ela teve início lá no início, ela teve início na metade do século XVI e foi praticado de maneira regular, ou seja, dentro da lei, até metade do século XIX. Presta atenção aqui que está falando de tráfico e não da escravidão como um todo, né? A metade do século XIX até 1850, a escravidão só acabou em 1888, oficialmente, ok? Questão de número 76, nós temos um gráfico, tá? Então, o tráfico negreiro foi um dos mais importantes elementos do domínio colonial entre os séculos 16 e 18. A mão de obra escrava proveniente da África foi empregada nas principais atividades envolvidas nas colônias americanas por iniciativa dos Estados europeus. Considerando os dados fornecidos pelo gráfico, é possível afirmar sobre a economia colonial nesse período. Então, nós temos ali o Brasil, a América Espanhola, América Britânica e as Antilhas Francesas. Fazendo uma análise aí do gráfico, a gente vê ali que as Antilhas Africanas elas começam a ter um grande número de escravos a partir de 1651. Tá? Isso coincide, gente, com a expulsão dos holandeses aqui do Brasil, tá? Quando eles vão produzir na América Central, principalmente a cana-de-açúcar. Tá? E isso aparece na alternativa B. Ó. A introdução de escravos africanos às Antilhas Francesas está associada à produção canavieira, desenvolvida por holandeses após sua expulsão de Pernambuco na metade do século XVII. Ok? Então, ali a partir de 1651 e se desenvolvendo cada vez mais até 1760. Ok? Questão de número 77, outro texto. Não há trabalho, nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e à paixão de Cristo, que o vosso em um destes engenhos. A paixão de Cristo, parte foi de noite, sem dormir, parte foi de dia, sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento e martírio. De todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, os que pertencem por condição aos pretos e por herança são os mais dolorosos. Com base na leitura do texto, escrito pelo padre jesuíta Antônio Vieira em 1633, pode-se afirmar corretamente
que nas terras portuguesas da América, o texto está justificando a escravidão negra, a escravidão dos africanos, tá? Então isso a gente acha na letra C, ó. A Igreja Católica apoiava, como a maioria de seus membros, a escravidão dos africanos, tratando, portanto, de justificá-la com base na Bíblia, né? Ali no final do texto é muito claro, ó, os que pertencem por condição aos pretos e por herança são os mais dolorosos, comparando o trabalho e as condições de vida dos africanos à Paixão de Cristo, por exemplo. Tá? 78 e última. A Casa Grande, residência do senhor de engenho, é uma vasta e sólida mansão térrea ou um sobrado. Distingue-se pelo seu estilo arquitetônico sóbrio, mas imponente, que ainda hoje empresta majestade à paisagem rural, nas velhas fazendas de açúcar que a preservaram. Constituía o centro da irradiação de toda a atividade econômica e social da propriedade. A Casa Grande contemplava-se com a capela, onde se realizavam os ofícios e as cerimônias religiosas. Próximo se erguia a senzala, a habitação dos escravos, os quais, dos grandes engenhos, podiam alcançar algumas centenas de peças. Pouco além, serpenteava o rio, traçando através da floresta uma via de comunicação vital. O rio e o mar se mantiveram no período colonial como elementos constantes de preferência para a escolha da situação da grande lavoura. Ambos constituíam as artérias vivificantes. Por meio delas, o engenho fazia escoar sua safra de açúcar e por elas se engravam os barcos que conduziam as toras de maneira abatidas da floresta, que alimentavam as fornalhas do engenho, ou a variedade e multiplicidade de gêneros e artigos manufaturados que o engenho adquiria a alhures. Quanto à organização da vida e do trabalho no engenho colonial, o texto ele demonstra como é o espaço ali. Ele fala da Casa Grande, da senzala, da floresta, dos rios, dos mares, e como tudo isso se interligava, né? Então isso a gente tem na alternativa B, ó, demonstra a distribuição espacial das construções e seu papel no funcionamento e na lógica do poder dentro do engenho. Ok? Gente, mais uma vez, para alguma dúvida, vocês podem me procurar, podem procurar com o professor pelo meu Instagram, tá? Deixei lá, vinicius.marcomini, e é isso. Com tarefa corrigida, bons estudos, e logo a gente se encontra de novo. Abraço.